Esse é o curso de investimentos mais rápido, prático, direto ao ponto e completo que você vai ver por aqui. Venha comigo. Por que investir? E alguns conceitos rápidos aqui é o nosso passo zero. Inflação, vilão silencioso. Então, quando a gente vai investir pensando no longo prazo, a gente tem que pensar em obter um retorno real para preservar e multiplicar o nosso poder de compra. Tem dois tipos de inflação, tá? A inflação que realmente é a causa, é a inflação real aí, medida pelo M2, tá? Que é o aumento da oferta monetária sem um correspondente aumento da demanda pela nossa moeda. Então, mais moeda circulando na economia do país, sem consequente ganho proporcional de produtividade, vai gerar muito mais inflação. Só que aquela que é divulgada é a inflação do IBGE, que é justamente a consequência em função da impressão desenfreada de dinheiro, e aí a gente vai perceber um aumento generalizado. Lembrando que cada um precisa saber qual é a sua inflação real dentro de casa. Quando a gente vai medir a nossa performance dos investimentos, a gente costuma avaliar de acordo com a inflação do caso IPCA. Então, IPCA mais 6 ao ano, IPCA mais 7 ao ano, 8 ao ano, vai depender muito do seu perfil e objetivos do tanto que você vai conseguir ter de retorno, tá bom? De acordo com esse índice. O macro, pessoal, importa e muito, mas ele não deve guiar as nossas tomadas de decisões, tá? Esses eventos macroeconômicos. Por exemplo, juros, inflação e câmbio, eles estão fora do nosso controle, não tem como a gente prever as movimentações de curto e médio prazo, então evita ficar de olho nas notícias, muito do que é visto é apenas ruído de curto e médio prazo, tá? Por exemplo, né, juros elevados, como está no momento aqui no Brasil, 14,25% ao ano a nossa taxa Selic. Seu investimento na renda fixa pós-fixada, ela vai sempre render cada vez mais, de acordo com o aumento da taxa de juros, porque acompanha o CDI, tá? Agora, investimentos pré-fixados, assim como investimentos na renda fixa, inflação, que a gente chama, que é IPCA+, tem uma parcela pós, uma parcela pré. Nesse caso, esse investimento sofre muita marcação mercado, principalmente quando o prazo é muito longo. E aí tem gente que gosta de especular com esses títulos em momentos de alta dos juros, mas lembre que os juros podem continuar subindo, tá? Se o cenário fiscal aí do nosso país acabar não melhorando. Então, lembre que você pode sim ter um prejuízo aí no curto e médio prazo. Se esperar até o vencimento desses títulos, né, esses investimentos, você vai ganhar aquela rentabilidade que foi contratada no momento, tá bom? Mas tem um risco muito maior aqui para esses dois tipos de investimentos. Seu investimento em ações, ele vai sofrer desvalorização provavelmente no curto e médio prazo, porque há um aumento da taxa de desconto no cálculo de valuation das empresas. Cuidado com empresas que operam muito alavancadas, ou seja, dívidas altas, tá? Seu investimento em fundos imobiliários também tende a desvalorizar as cotas, porque ele fica menos atrativo perante a renda fixa. As pessoas não aceitam aquele prêmio de risco dos fundos imobiliários e preferem migrar para a renda fixa quando as taxas de juros estão muito elevadas, tá bom? Então, possibilidade também aqui de aumento, nesse caso aqui, pensando em investimentos no exterior, do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, porque aumentando nossos juros, Estados Unidos está mantendo, ou se ficar reduzindo, como pode acontecer, né, quem sabe mais para frente, então a gente vai ter um aumento desse diferencial de juros, o que vai atrair capital estrangeiro, vai atrair demanda pela nossa moeda, o real brasileiro, então pode ter um alívio no nosso câmbio, né, o dólar baixar, e aí é um bom momento para você estar investindo cada vez mais no exterior, tá? Esse é o melhor momento para se expor na renda variável, se tiver de acordo com o seu perfil de risco, logicamente, né, não espere a Selic voltar a cair para investir na renda variável, porque o que acontece, o mercado sempre se antecipa. E por que eu digo para você não pensar somente no macro? Porque no longo prazo a cotação acompanha aí os fundamentos dos ativos, como eu já falei, tá? Entenda os ciclos de mercado, ciclo do extremo medo ou da extrema ganância. Aproveite quando estiver em cenário de muito medo e seja muito cauteloso quando estiver na euforia, né? Uma frase aqui muito famosa do Warren Buffett: seja ganancioso quando todos estiverem com medo e tenha medo quando todos estiverem gananciosos. Nesse momento estamos vivendo extremo medo, tá? No mercado brasileiro, assim como também, principalmente no mercado americano e também em Bitcoin e criptomoedas, né? Ciclo da Bolsa Americana, dos mercados desenvolvidos, 17 Estados Unidos ou de países emergentes. Também conseguimos ter uma avaliação de qual ciclo estamos vivendo. Já tivemos aí, por exemplo, de 2002 a 2008, os mercados emergentes performaram muito acima dos Estados Unidos. O Brasil foi um desses países que performou muito bem. Só que depois da crise do subprime, lá em 2008, a partir de 2009, as Big Techs, né, lá nos Estados Unidos, nas empresas de tecnologia, elas superaram e bem todos os outros mercados. Nos últimos anos, o ouro tem sido um ativo que entregou bastante resultado e o Bitcoin ainda não se fala, né, mesmo com a sua altíssima volatilidade, tá? E aí, estamos no ciclo das commodities ou das empresas de tecnologia? A gente viveu, né, um momento aí de empresas de tecnologia, um boom generalizado aí das empresas de tecnologia, mas agora a gente pode estar revertendo novamente para um ciclo de commodities, então a gente tem que sempre estar avaliando em qual ciclo do mercado nós estamos, tá bom? E ficar sempre exposto a todos os mercados, na minha visão, é assim que a gente vai obter melhores resultados, não tentar adivinhar, né, qual vai ser o próximo ciclo e quais são as empresas, os ativos para você poder surfar essa onda.
tenta sempre diversificar de forma global. E a gente também aqui pode pensar, né? Estamos num momento de exposição ao risco ou de aversão ao risco? Na minha visão, estamos aqui em um momento de aversão ao risco, só que nesse momento que a gente encontra muitas oportunidades, né? O mercado está com extremo medo em função aí das políticas, principalmente do Donald Trump lá nos Estados Unidos, o que está gerando uma incerteza extrema no mercado, e mercado odeia incertezas, tá? Invista de forma global, como eu já falei, diversificada, só assim você vai conseguir ter uma carteira de investimentos antifrágil e que vai te oferecer um bom retorno ajustado ao risco nos diferentes cenários dos mercados, tá? E você vai investir de forma ativa ou passiva? Pode fazer as duas coisas. No Brasil, pode até fazer sentido o stock picking, porque tem muito menos opções de ações brasileiras, de fundos imobiliários, que geram valor de verdade para o acionista ao longo do tempo. Já no exterior, faz muito mais sentido a gente investir de forma passiva via ETFs, até porque temos muitas opções de ETFs, tanto ETFs amplos como ETFs de fatores, que faz com que você possa obter um retorno acima da média, mesmo investindo de forma passiva. Lembrando que fundos de investimento geridos ativamente, para vocês terem ideia, eles perdem aí em 85%, 90% dos casos para os fundos passivos, beleza? Todo investimento ele tem risco, pessoal. Busque sempre analisar pela ótica do risco e não do retorno. Até mesmo a renda fixa tem um risco elevado, porque tem o risco do credor, risco de liquidez e risco também de marcação a mercado. Nesse momento está todo mundo adorando investir na renda fixa, no Tesouro Selic, mas saiba que sempre sim tem um risco associado, que nesse caso é o risco país, beleza? Então vamos lá, passo 1 agora, quais são as minhas recomendações iniciais para você poder iniciar no mundo dos investimentos? Desconfie quando alguém te mandar uma mensagem dizendo que tem um investimento muito atrativo, tá bom? No seu WhatsApp, por exemplo. Geralmente vai ser atrativo para o bolso dela. Então as oportunidades de investimento elas não vêm até você, você que vai em busca delas. Não invista nesses produtos aqui de forma alguma, tá? Porque possuem alto risco, elevadas taxas e comissões também. Quais são eles? COI, debêntures, CRIs, CRAs, fundos certificados, fundos multimercados, fundos de ações e fundos de gestão ativa no geral. Não siga essas recomendações, porque tem alto giro de patrimônio, muito impostos a pagar e também taxas, né? Quais são essas estratégias? Carteiras automatizadas de ações e fundos imobiliários e também carteiras recomendadas de corretoras e research, tá? Ambos possuem bastante conflito de interesse por parte de assessores e corretores e nunca vai ser bom para você, investidor. Tem a renda fixa em carteira, eu sempre aconselho isso, mesmo que a pessoa tenha um perfil muito arrojado, porque isso vai reduzir a volatilidade geral da carteira, principalmente em momentos de incerteza e também aí de pessimismo do mercado quando tivermos em forte queda, tá? A alocação estruturada de ativos é o que vai definir, de acordo com seu perfil e objetivos, 90% ou mais dos seus resultados de longo prazo, tá bom? 10% apenas ou até menos, né, vai ser de acordo com a sua seleção individual de ativos. Cuidado com os viéses comportamentais, isso aqui pode atrapalhar muito os seus resultados no longo prazo, tá? Que diz respeito às finanças comportamentais. Então, viés do país de origem, da disponibilidade, da representatividade, da ancoragem, excesso de confiança também, seja sempre muito humilde perante o mercado. O mercado é soberano, tá? Isso aqui, viés do país de origem, porque que eu coloquei aqui, eu vejo muita gente investindo somente no Brasil, 100% de capital num país emergente como o nosso, com moeda muito fraca. Então, se o dólar vai lá para as alturas, que no longo prazo a tendência é o dólar realmente subir sempre frente ao real, então, em função do nosso viés do país de origem, 100% alocado aqui, por mais que as empresas, fundos imobiliários performem bem, renda fixa também, mas a nossa moeda vai perdendo cada vez mais valor e com isso você não vai ter um retorno ajustado ao risco e também ajustado à inflação como você gostaria, beleza? Gerencie corretamente o seu risco. Então, por exemplo, como é que eu defino aqui? Eu defino capital de curto prazo, médio prazo, longo prazo e capital especulativo. Aqui somente renda fixa, aqui uma carteira super diversificada e o especulativo geralmente criptomoedas, Bitcoin, que eu gosto também de estar especulando aí no curto, médio prazo para rentabilizar mais o meu patrimônio. Só que o patrimônio aqui, um percentual muito pequeno para poder colocar no capital especulativo e só aconselho se você tiver um perfil mais arrojado, beleza? Foque no seu trabalho e no acúmulo de patrimônio. Trabalho mais aporte, mais tempo, vai sempre superar você tentar acertar o time de mercado, tá bom? E o patrimônio acumulado é o que nos gera cada vez mais renda. Eu vejo muita gente focando apenas em dividendos, sendo que dividendos é, na verdade, uma consequência das suas boas escolhas, né? O aumento dos dividendos. Porque você vai aumentando seu patrimônio, teoricamente as empresas vão distribuir os lucros, né? E você, como vai ter mais participação em função dos seus aportes, do seu patrimônio aumentando, com boas escolhas, você também vai receber mais dividendos e renda passiva na conta. Mas esse não deve ser o seu objetivo principal quando você vai investir, tá? Acumule patrimônio. E por fim, em relação às recomendações iniciais, não existe a estratégia perfeita, existe a melhor estratégia que está alinhada com o seu perfil e objetivos, beleza? Olha só, quase que eu esqueço de uma recomendação muito importante. Não siga muitos perfis e canais no YouTube que falam sobre investimentos e finanças. Por que eu digo isso? É bom saber filtrar, porque muita gente que está ali tá para ganhar like em cima dos seus views, né, das suas visualizações, e também estão cheios de viés, vão emitir um monte de opiniões diferentes e você não vai saber o que fazer direito com o seu dinheiro, com o seu capital e vai ficar mais perdido do que tudo, tá bom? Então você não sabe na real se aquela pessoa, por exemplo, está aplicando para os investimentos dela tudo que ela fala. E como eu já falei, muito provavelmente você já viu esses vídeos aqui, olha só, top 5 ações, top 5 fundos imobiliários para 2025, ou quais são as criptomoedas que vão fazer você enriquecer nesse ano. Quem nunca já viu vídeos como esse, né? Então aqui não vai te agregar em nada na sua jornada como investidor, como investidora, tá bom?
Passo 2, aqui diz respeito à proteção financeira. Você criar um colchão de liquidez para você sempre ficar seguro e ter também aí uma margem para imprevistos, afinal imprevistos sempre acontecem, tá? Temos a reserva de emergência nesse caso, e aí somente para facilitar, né? Para empresários e autônomos, caso você esteja enquadrado em um desses dois grupos, 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Fiz um vídeo recentemente sobre reserva de emergência, tá? Vou deixar no card aqui desse vídeo para você poder assistir. Se você é CLT ou servidor, ou seja, tem uma renda mais estável, mais segura, 3 a 6 meses do seu custo de vida mensal já está ok para uma reserva de emergência, tá? Quais são os produtos ideais? Eu aconselho poupança, sim. Eu não aconselho poupança para longo prazo, lógico, né? Perde para inflação e feio, mas para essa finalidade de reserva de emergência, aí está ok, porque tem a liquidez imediata, inclusive podendo resgatar nos finais de semana. Tesouro Selic ou CDB, liquidez diária também atende esse pré-requisito, tá? Não precisa esperar montar 100% da sua reserva de emergência para você investir para o longo prazo, tá bom? Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, não tem problema algum. E seguro de vida, aconselho que todo mundo faça um seguro de vida, você vai pagar um prêmio ali mensal, mas é pensando em um planejamento sucessório patrimonial, afinal, não precisa entrar em inventário, e é um seguro também para os imprevistos em vida, tá? Que você vai ter, caso você venha ter, na verdade. Vamos lá para o passo 3. Do passo 3 ao passo 8, agora sim a gente começa a trilhar a nossa jornada para a liberdade financeira visando investimentos e carteira de longo prazo. Primeiro, definição dos objetivos do investidor. Temos 3 tipos de objetivos pensando em prazo. Curto prazo, até 2 anos, então apenas renda fixa, nesse caso, uma pós-fixada ou pré-fixada com vencimento para 2 anos. Se for um objetivo de médio prazo, 2 a 10 anos, por exemplo, você vai colocar também apenas na renda fixa, tá? Não pense em renda variável nesse caso aqui. Pós-fixada ou pré-fixada com vencimento que coincida sempre com aquele seu objetivo de curto e médio prazo. Por que não renda variável? Porque você pode ter que resgatar em um momento de extremo medo do mercado com o seu patrimônio aí se desvalorizando. Agora, a longo prazo, aí sim, acima de 10 anos, nós pensamos em montar uma carteira diversificada em ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, ETFs, no exterior, Bitcoin, ouro, renda fixa, commodities, enfim, muitos produtos de investimento aqui para o longo prazo. Depois que você definiu os seus objetivos como investidor, agora vamos definir no passo 4 o seu perfil de investidor. E aqui é muito subjetivo, tá? Na nossa consultoria de investimentos, por exemplo, a gente tem um bate-papo numa reunião ou através do WhatsApp para poder conversar com a pessoa. Você não vai saber o seu perfil de investidor respondendo um simples questionário que tem aí nas corretoras de valores que disponibilizam isso para a pessoa. Nós também temos um formulário padrão aqui da Canuto Investimentos, mas não tem como também ter uma conclusão 100% ali de qual é o perfil da pessoa. Vai depender muito do seu ciclo de vida. Por exemplo, se você ainda é jovem, você vai poder se expor mais à renda variável e menos à renda fixa. Nesse caso é o que a gente aconselha, tá? E se você tiver uma idade mais avançada, vai colocando cada vez mais para a renda fixa, para ter menos volatilidade na sua carteira, vai colocando mais para fundos imobiliários, porque vai trazer também mais renda previsível para o seu bolso, tá bom? Vai depender do seu horizonte de investimento, vai depender também da sua tolerância ao risco, que diz respeito ao conhecimento. Se você tem muito conhecimento, você tem mais tolerância de correr riscos no mercado. E quanto à capacidade de correr risco, diz respeito ao seu poder de aporte. Quanto maior o seu poder de aporte, mais capacidade você tem também para correr riscos, porque se o mercado está em baixa, sei lá, caiu 50%, 60%, né, do topo histórico, você tendo muito poder de aporte, você vai poder aportar nesses momentos, não vai ficar desesperado para vender. Ao passo que alguém que não tem muita capacidade de estar aportando, capacidade financeira para correr riscos, essa pessoa, ela talvez vai querer vender porque está vendo o seu capital sendo ali degradado e ela não tem o que fazer, porque não tem como aportar e comprar na baixa nesse momento. E aí entra também a situação familiar em jogo para poder definir o seu perfil de investidor e investidora, outros fatores também, tá? Para no final a gente saber se é conservador, se é moderado, se é arrojado ou agressivo. Quem é conservador vai ter um risco baixo na sua carteira de investimentos, mas saiba que o retorno vai ser também muito limitado. Moderado fica no meio termo, já o arrojado vai ter um risco alto na carteira normalmente, ela pode se expor muito mais ao risco, mas saiba que vai aumentar o potencial de retorno. Não aumenta o retorno de forma garantida, aumenta o potencial. Por quê? Vai aumentar, na verdade, a dispersão, ou seja, a probabilidade daquela pessoa atingir altos retornos, mas também ela pode atingir baixo retorno se ela escolher aí péssimos ativos para o longo prazo, tá bom? Então saiba que tem que ter isso em mente quando você vai definir o seu perfil, né? E você se pensar que é muito arrojado, você pode aí se dar mal no mercado por conta disso. Muita gente só olha os investimentos pela ótica da rentabilidade do retorno, assume muito risco, mas esquece aí de analisar pela ótica justamente do risco, tá bom? Passo 5, definição aqui da estratégia de investimentos, tá? Eu dividi em 4 partes aqui, porque a gente pode ter uma estratégia de acordo com o perfil de risco. Então, como é que a gente vai diversificar a carteira de acordo com o meu perfil de risco, né? Vai colocar renda fixa, renda variável, investimentos alternativos e reserva de valor, por exemplo. Estratégias aqui em relação aos mercados. Eu vou diversificar entre Estados Unidos, países desenvolvidos com exceção dos Estados Unidos, eu quero também ter uma parcela em mercados emergentes, mas eu quero também investir no Brasil, ter uma parcela ali na China e Europa, quem sabe, né? Aqui temos agora uma outra estratégia de acordo com a classe de ativos, essa é a mais conhecida sempre, né? Então a gente vai diversificar em títulos públicos, crédito privado, ações, fundos imobiliários, renda fixa no exterior, tá? E tem outras ali classes que você já está olhando aí na tela.
E qual é a estratégia de acordo com a gestão de portfólio? Você vai fazer uma gestão ativa ou uma gestão passiva? Eu recomendo fazer uma gestão mais passiva, afinal você não tem aí tempo, imagino eu, né, para estar analisando os dados, balanços das empresas, tá? E nem também balanços aí dos ativos no exterior. Então, se você for fazer a gestão passiva no exterior, é a que eu aconselho. Aqui no Brasil até dá para fazer stock pick porque é muito menos opção, beleza? Ou você pode fazer os dois. Eu faço os dois. Gestão híbrida. Ativos que eu tenho no Brasil, que eu tinha na verdade, né? Eu já saí do Brasil 100%, mas ativos que eu tinha no Brasil, fazia gestão ativa. No exterior eu faço a passiva, beleza? Depois disso, vamos definir finalmente no passo 6 a alocação estrutural de ativos, que é o Asset Allocation, que é justamente aquilo que vai determinar 90% ou mais dos seus resultados no longuíssimo prazo. Então aqui fazer a gestão de risco da carteira determinando pesos ideais de alocação para cada classe de ativos e ativos específicos, de acordo, lembrando, com o seu perfil e objetivos, tá? Eu coloquei 2 exemplos basicamente. O primeiro deles é como a grande maioria na internet divulga, né, sei lá, a sua carteira de investimentos ou também ensina. Um percentual em caixa, um percentual em renda fixa. Eu gosto sim de dividir, tá? Essas duas classes. Percentual em ações brasileiras, em fundos imobiliários, no exterior, em Bitcoin. Eu poderia ter aqui também o ouro, tá? Qual é o exemplo 2 e que eu utilizo particularmente para os meus investimentos? Eu defino ali um percentual em caixa, também em renda fixa, nos Estados Unidos, em outros mercados, que aí vai estar emergentes, vai estar também países desenvolvidos, exceto Estados Unidos. Pode ter algum outro país específico, sei lá, da Europa, que eu queira investir, tá? Um percentual em reserva de valor, que eu geralmente coloco aqui ouro e Bitcoin. Percentual em alternativas, que pode ser criptomoedas, por exemplo. Você pode também colocar um percentual em commodities, se você achar que faz sentido para você e para sua carteira, tá bom? Então essa é a forma que eu gosto de distribuir a minha alocação de ativos. Eu não coloquei percentuais bem definidos, porque vai depender muito do seu perfil, seus objetivos, tolerância ao risco, capacidade de correr risco, tudo aquilo que a gente já conversou. Então jamais eu vou colocar percentuais bem definidos para alguém. Mesmo que eu fosse colocar aqui, por exemplo, para quem é conservador, eu aconselho que você tenha esses percentuais. Para quem é moderado, esses percentuais. Não funciona, pessoal. Investimento é algo muito individual, tá bom? É algo personalizado. Então não tem como a gente generalizar nesse ponto aqui. Finalizamos a nossa macroalocação. Agora vem o que interessa, eu acho, a grande maioria das pessoas, né, dos espectadores. Como definir a microalocação? E é aqui que a gente demora, com certeza, né, mais tempo quando vai pensar em investir o nosso dinheiro, tá? Como é que a gente pode, por exemplo, né, diversificar na renda fixa, tá? Você vai colocar, é o que eu aconselho, tá? O maior percentual em pós-fixado, aquele título público ou de crédito privado que rende 100% do CDI pelo menos, tá? Exemplo aqui, Tesouro Selic 2028. É isso aqui que vai fazer reduzir em muito a volatilidade da sua carteira porque não tem marcação ao mercado. Tem um pouquinho na verdade, mas quase nada. Se você tiver algum objetivo de curto e médio prazo, aí sim pode fazer sentido você colocar um percentual do seu patrimônio em títulos pré-fixados, como pré-fixado 2028, um CDB pré-fixado, um LCI, um LCA, tá? Você vai poder investir nesses investimentos. Agora lembrando que o objetivo tem que coincidir com o prazo, tá bom? Daquele produto de renda fixa. E aqui um percentual menor eu aconselho porque a depender do prazo que você escolher, vai ter muita marcação ao mercado. Já a renda fixa inflação, por que inflação? A gente tem 3 produtos de renda fixa basicamente. CDI, que seria esse primeiro que é o pós-fixado, o próprio pré-fixado, o nome já diz tudo, e inflação, que é aquele título híbrido, que geralmente tem a parcela pós-fixada, e aqui a gente fala da inflação, que é o IPCA, e a parcela ali pré-fixada, tá? Que é uma taxa pré. Então, renda fixa e inflação pode compor um percentual relevante da sua carteira se você for um perfil mais conservador, porque na renda fixa e inflação você vai colocar aquele percentual do seu patrimônio que é para longuíssimo prazo, para render acima da inflação, ter um ganho real e que tenha mais segurança. Lembrando que se for um investimento muito longo, como IPCA mais 2050, por exemplo, você vai ver ali muita volatilidade da sua carteira e vai ali talvez sofrer um pouquinho. Mas lembrando que se você segurar até o vencimento, que é a ideia, né? Quando a gente investe nestes títulos aí, você vai receber aquela rentabilidade garantida. No momento atual, tem títulos aí pagando muito, muito alto. A IPCA mais acima de 7% aí ao ano, por causa da dívida, né, pública brasileira, né? O Brasil aí está muito arriscado para se investir, por isso que os investidores estão cobrando juros altíssimos. Tesouro IPCA mais 2050, como eu já falei, se puder esperar até o vencimento nesse caso. Uma outra opção de renda fixa e inflação aqui é o B5P211, que é um ETF negociado em bolsa, para quem quer ter menos volatilidade ao investir em renda fixa e inflação, porque aqui os títulos de renda fixa, né, eles têm vencimento ali de até 5 anos, tá? Os títulos IPCA mais nesse caso. E aí o próprio índice fica rotacionando, tá bom? Para que não passe o prazo médio aí de 5 anos de vencimento desses títulos, tá bom? Então por isso tem menor volatilidade e aqui você tem vantagens tributárias. Por quê? Tem um prazo médio de repactuação dentro desse B5P211 que você vai pagar imposto de renda de no máximo 15%. É a alíquota mínima da renda fixa aqui
no Brasil, beleza? Saindo aqui da renda fixa, a gente vai para os fundos imobiliários. Eu aconselho o quê? Que a pessoa tenha no máximo 8 a 12 fundos imobiliários. Na minha visão já está muito bem diversificada. Já falei sobre isso no meu canal do YouTube. Quais são os segmentos? Logística, shoppings, escritórios, que são as lajes corporativas, renda urbana e híbridos, e papel também, tá? Aconselho que coloque aí um percentual muito maior em fundos de tijolos e menor em fundos de papéis. E evitar fundos de desenvolvimento, na minha visão, não faz sentido ter esses dois tipos de FIIs na carteira. Já ações brasileiras, aconselho aqui ter no máximo 10, 15 empresas, tá? Dependendo do seu perfil objetivos. Setores perenes, tá? Por quê? Porque no Brasil, nosso país já é muito arriscado, é um mercado emergente com uma moeda muito fraca. Então, por que você vai se expor ainda mais ao risco? Né? Já tem o risco das ações brasileiras, da seleção individual de ativos. E aí, investir ainda em empresas que têm problemas, empresas de turnaround, está tentando se recuperar, está passando por recuperação judicial, opera com dívidas muito altas, né? É extremamente alavancada. Então não faz sentido na minha visão. Faz uma carteira ali mais segura, mais robusta para você. Então, aqui quais são os setores perenes? Setor financeiro, utilidade pública, saúde, consumo não cíclico e bens industriais, tá bom? E quais são aquelas empresas que a gente pode e deve evitar, na minha visão, para que você não passe perrengue durante a sua jornada? Empresas com inconsistência nos lucros, tá? Que dão aí prejuízo em algumas situações, com dívidas elevadas, de setores muito competitivos, como por exemplo as varejistas, que trabalham com margens baixíssimas, tá? Que é mais difícil de passar por crises, por exemplo, entre outros fatores. Cuidado com os dividendos elevados, pode ter sido por um fator não recorrente, então sempre avalie o histórico de pagamento de dividendos, tá bom? Para que você também não passe por um mau bocado aí. O preço importa, pessoal, eu sempre falo isso para as pessoas, tá? Dê preferência a empresas que estão sendo negociadas a múltiplos menores, ou seja, múltiplo de preço sobre lucro, EV sobre EBITDA, assim como também preço sobre valor patrimonial. Lembrando que isso aqui não deve também ser o único fator de decisão quando você vai comprar um ativo em bolsa, tá? Eu aconselho que siga o rebalanceamento de carteira, eu já vou falar mais adiante, e a estratégia DCA. No exterior, como é que a gente pode adotar uma estratégia no exterior? Como é que eu faço aqui? Eu adoto a estratégia de núcleo mais satélites. Ou seja, qual é o núcleo da minha carteira? ETFs amplos, de base ampla. 50% ou mais do meu portfólio está em algum ETF, como por exemplo VTI, VO, VX e US. Já os satélites são os ETFs de fatores comprovados, como tamanho, qualidade, baixa volatilidade e também valor, que são aquelas empresas baratas que fazem parte de um índice, por exemplo, né? Aqui eu colocaria 50% ou menos do meu portfólio nesses ETFs de fatores que são satélites, porque aqui o risco é maior. Você tende a obter um retorno acima da média, porém aqui o risco sempre vai ser maior. Aumenta o risco, aumenta o potencial de retorno, lembre disso. Criptomoedas, na minha visão, a única que tem aí fundamentos de longuíssimo prazo é realmente o Bitcoin. A gente está vendo acontecer isso nesse ano de 2025. Desde janeiro o mercado cripto, né, caiu muito, as altcoins aí, muitas delas caindo 60%, 70%, enquanto o Bitcoin segura e muito bem. Está caindo 30%, mas já teve drawdowns aí no passado de 70%, 80% o Bitcoin aí em cenários de bear market. Então, leia o white paper, eu recomendo para todo mundo, não vai apenas com base no que você está vendo de vídeos aí na internet. Eu já fiz um vídeo sobre Bitcoin no meu canal, o pessoal gostou muito, mas aconselho que você leia o white paper, você vai entender melhor dessa forma, tá? São 9 páginas apenas, está em inglês, coloca no tradutor, qualquer coisa, para entender a fundo os fundamentos. Pense nesse ativo como uma reserva de valor e uma poupança para a sua vida e não como um investimento. Tá? O Bitcoin é escasso, descentralizado e também inconfiscável. Não existe nenhuma outra moeda, na minha visão, que seja igual ao Bitcoin. Use a volatilidade, se você tiver perfil de risco para isso, lógico, né, a seu favor. É o que eu faço aqui. Quando eu vejo que a gente está num cenário de pessimismo, medo extremo, como está nesse atual momento, eu vou e acumulo mais Bitcoin, além da minha estratégia DCA. Se você perceber que a gente está diante de um cenário de extrema euforia, muita ganância nos mercados, né, todo mundo achando que vai perder o bonde, esse é o momento de você começar a vender parcialmente o Bitcoin ou outras criptomoedas, se você tiver também em carteira, para colocar um pouco de lucro no bolso e reduzir o seu risco, para que o percentual ideal de alocação volte para aquele percentual que você colocou lá no início da sua carteira de investimentos. Se você perceber que estamos em um cenário de extrema euforia, muito otimismo no mercado, todo mundo com aquele FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, medo de ficar de fora do mercado, você pode fazer vendas parciais, colocar um pouco de lucro no bolso, se for do seu interesse, se você não for aquele 100% hold, tá? E aí você vai fazer isso de acordo com indicadores on-chain, ou seja, analisando o que é que está acontecendo dentro da rede do Bitcoin. Tem como a gente fazer isso em algum outro vídeo, eu vou falar a respeito. E aí você vai perceber que a gente realmente está no bull market, cenário de extrema euforia. Opa, deixa eu reduzir o risco da minha carteira, porque quando a sua carteira está subindo muito, quer dizer o quê? Que os ativos também estão performando muito bem. Em algum momento vai ter uma correção, então é melhor que você saia lá em cima do que esperar essa correção para sair no fundo, tá bom? Então, isso aqui se você quiser ser um pouco mais ativo no Bitcoin. Altcoins você também pode ter, não coloquei aqui nesse material, mas pode fazer sentido para você que tem um perfil mais arrojado, lembrando que muitas delas vão a zero, tá bom? Não vão durar aí ao longo da sua jornada como investidor de longuíssimo prazo. Por fim, aconselho também que a pessoa aqui, o investidor, tenha ouro na sua carteira. Eu não era aquela pessoa que defendia muito ouro, mas nos últimos anos a gente percebeu, né, quando tem a crise,
no mercado de renda variável, as empresas, né, ações. Então, o ouro é um ativo de proteção e que também vai segurar, junto com a renda fixa, a volatilidade do nosso portfólio de investimentos, né? Quando a gente vê quedas bruscas aí na Bolsa de Valores, como está acontecendo agora no índice SP500, na Nasdaq, SP500 caindo 10%, Nasdaq caindo 13%, o mercado americano aí em queda realmente muito acentuada. Então o ouro vai segurar a volatilidade, inclusive vai performar muito bem nesses cenários de incerteza. Por quê? Momentos de muito medo, o capital do mercado de capitais tende a ir para o ouro e tende também para ir para os títulos de renda fixa, tá? Então isso aqui vai te ajudar bastante a fazer com que você consiga sempre se manter investido aí no mercado. Passo 8, que juntamente com o passo da definição de alocação estrutural de ativos, o passo 8 é a definição da sistemática de aportes e de rebalanceamento da carteira de investimentos. Isso aqui também vai ditar aí muito a performance do seu retorno no longuíssimo prazo. Então, basicamente, você definir uma boa estratégia de aportes. Como é que eu faço aqui? Eu utilizo o DCA, ou seja, todo mês eu faço aportes regulares, independente se o mercado está em baixa, se o mercado está em alta, tá? Porque a gente nunca sabe onde é o topo, onde é o fundo de mercado. Então, você vai fazer o dollar cost averaging, aportes regulares, independente do cenário macro, beleza? E você vai intensificar os aportes aí nas crises, nas grandes crises. É o que eu estou fazendo agora, mercado americano caindo muito e estou voltando a comprar lá bolsa nos Estados Unidos, beleza? Assim como Bitcoin, mercado também de criptos caindo muito, voltei a comprar Bitcoin. Então a gente intensifica os aportes nesse momento de extremo medo. E aí você também vai fazer junto a isso o rebalanceamento da sua carteira de investimentos. O DCA você pode fazer de acordo com o rebalanceamento. Ou seja, a princípio aqui você já vai estar comprando o que está mais barato, o que está mais para trás e está mais descontado na sua carteira de investimentos. Essa é a função da gente elaborar uma alocação estrutural de ativos, colocando pesos ideais para cada ativo que a gente tem em carteira, tá? Você vai eliminar possíveis vieses comportamentais e vai seguir simplesmente o seu plano de rebalanceamento. Nós temos uma planilha, né, que a gente elabora e disponibiliza aqui para os nossos clientes da consultoria. E aqui a estratégia de alocação de ativos vai te ajudar nessa tomada de decisão. Você vai aportar nas classes e nos ativos que estiverem mais distantes do cenário ideal que você projetou lá no início da sua jornada, tá? E tenha sempre em mente que você deve ter mentalidade de sócio de bons negócios, tá? Para que você aí realmente consiga sempre aportar independente de crise. Você não vai ter medo de comprar aquela empresa, porque você já estudou, sabe que é uma empresa ali, ou um ETF que realmente vai te gerar valor no longo prazo, beleza? Então evite vender os ativos nos quais você decidiu investir, a não ser que tenha perdido fundamentos, ou se você perceber que realmente o preço ficou muito esticado, está sendo negociado com múltiplos muito elevados, né, que não deveria estar sendo negociado, porque o mercado às vezes é irracional, você pode pensar em vender parcialmente para tirar um pouco do seu risco, tá bom? Mas se você quiser fazer uma gestão mais passiva, é simplesmente fazer o hold ali e ir comprando o que está mais para trás da sua carteira, só vender se realmente perder aí os fundamentos. Passo 9, pessoal, já estava aqui exposto, na verdade, né? Faça isso pelo máximo de tempo possível se você quiser ter sucesso e também quiser que os juros compostos atuem em cima da sua carteira de investimentos. E por fim, passo 10, inscreva-se aqui no meu canal Giovanni Canuto para você aprender mais sobre investimentos e finanças e poder criar aí um portfólio de investimentos que vai te gerar bons frutos ao longo do tempo, beleza? E por fim é isso, pessoal, espero que tenham curtido ao máximo esse curso intensivo de investimentos aqui dentro do YouTube. Tem 2 links na descrição do vídeo. O primeiro, se você tiver interesse em uma consultoria de investimentos, a gente vai elaborar um plano de investimentos personalizado para você, tá? E no segundo link tem aqui para você entrar na nossa comunidade do WhatsApp. Lá eu passo insights valiosos sobre o mercado financeiro e também sobre investimentos e finanças de uma forma geral para te manter também atualizado. Beleza? Tamo junto aí e sucesso nos investimentos.